Olá, meu nome é Tomás Pazzo Tourinho, sou natural de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Há 10 anos eu trabalho com futebol nos Estados Unidos, parte como atleta, parte como auxiliar técnico e atualmente sou treinador principal da Crown College, universidade localizada em Minneapolis, no estado de Minnesota. Sou aluno da turma 12 de especialização em futebol. Estou apresentando o trabalho Comparison of Developmental Activities Among Soccer Players from Brazil and the United States, sob a orientação de Guilherme Machado. Estudos indicam que atividades de desenvolvimento afetam a performance de jogadores de futebol. O artigo Development of Tactical Decision-Making Skills in Youth Soccer Players, Macro and Microstructure of Soccer Developmental Activities as a Discriminant of Different Skill Levels, indica que a quantidade de atividades em que jovens são expostos, assim como a quantidade de horas gastas em cada atividade, pode fazer a diferença na performance futebolística dos jogadores. O artigo The Influence of the Family in the Development of Talent in Sport indica que diversos fatores, participações em atividades e influências na infância afetam o desenvolvimento do talento esportivo. O artigo também frisou a importância, na infância, de se ter um foco em atividades focadas na diversão e no desenvolvimento técnico das crianças. Outra referência para esse trabalho é o artigo The Early Specialized Bird Catches the Worm, a Specialized Sampling Model in the Development of Football Talents. Esse artigo discutiu como a participação em diversas atividades relacionadas ao futebol nas idades mais jovens pode ser excepcional para o desenvolvimento do talento no futebol. Diferentes países têm estruturas esportivas distintas, o que pode influenciar nas atividades de desenvolvimento de jogadores de futebol. Infelizmente, de acordo com o nosso conhecimento, não existem estudos que comparam jogadores brasileiros com jogadores não brasileiros que atuam no nível universitário americano. O objetivo desse trabalho é comparar as diferenças na variedade de atividades de desenvolvimento, estilo de treinamento e horas gastas em cada atividade de jogadores que cresceram no Brasil com jogadores não brasileiros que atuam no nível universitário americano. Participaram desse estudo 46 jogadores de futebol, sendo eles 23 jogadores brasileiros e 23 jogadores não brasileiros atuando no nível universitário nos Estados Unidos. A idade média dos jogadores brasileiros é de 19,7 anos e a idade média dos jogadores não brasileiros é de 20,8 anos. Para a realização desse estudo, foi utilizado um questionário do histórico de participação do jogador, o Kolmogorov-Smirnov Test e o Mann-Whitney Test. Os tipos de atividades selecionados para esse estudo, de acordo com a idade total dos atletas, dos 6 aos 12 anos de idade e dos 13 aos 18 anos de idade, foram a prática orientada pelo treinador, ou seja, o treinamento sistematizado, o jogo deliberado e o percentual de jogo deliberado, considerando o somatório total entre as horas acumuladas de jogo deliberado mais o treinamento em equipe. Os resultados do estudo são apresentados na tabela abaixo, onde são mostradas a média e desvio padrão das horas acumuladas, as porcentagens de jogo deliberado no treinamento para brasileiros e não brasileiros
atuando no nível universitário americano. As categorias estão organizadas, mais uma vez, de acordo com os grupos de 6 a 12 anos, de 13 a 18 anos e a idade total até os 21 anos. Os resultados dessa pesquisa mostram uma diferença significativa nas horas de jogo deliberado, uma diferença significativa na porcentagem de jogo deliberado dentro do treinamento, e esses resultados são considerando o número total de horas acumuladas ao longo dos anos, dos 6 aos 12 anos e dos 13 aos 18 anos. Não houve uma diferença significativa, contanto, na quantidade total de horas de treinamento entre os dois grupos em nenhuma das idades. As conclusões desse estudo é de que jogadores brasileiros gastam mais tempo com a prática deliberada e a prática deliberada ocupa uma porcentagem mais alta na carga total de treino de jogadores brasileiros na sua jornada no futebol, quando comparados a jogadores não brasileiros que atuam no nível universitário americano. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Brasil, CAPES, Código de Financiamento 001. Esse estudo também foi financiado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais, pelo Programa Academia e Futebol do Ministério da Cidadania, através da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, pela FAPEMIG, CNPq, FUNARB e pela PPG, CCB e Reitoria da Universidade Federal de Viçosa. Deixo também aqui o meu contato e fico à disposição caso tenham perguntas. Muito obrigado.